Olá, eu sou Simone Braga e a gente começa agora uma nova edição do Câmara Rio Entrevista. No programa de hoje, nós vamos falar sobre construções irregulares. E para falar sobre o risco que isso representa para os cariocas, eu recebo hoje o presidente do Conselho Regional de Engenharia do Rio de Janeiro, Luiz Cossenza. Seja bem-vindo, Luiz. Muito obrigada por participar hoje da entrevista com a gente. Ô, Simone, eu que agradeço a oportunidade, né? É sempre bom falar para a TV Câmara, né? Estamos aí à disposição, num momento tão triste, né? Exatamente. É um tema triste e um tema que é recorrente, como a gente fala, né? Luiz, a gente vê um caso como esse de Rio das Pedras, onde, mais uma vez, morrem pessoas, um pai e uma filha. É uma situação recorrente. O que você pode nos trazer aí dessa visão geral hoje da cidade do Rio de Janeiro em relação às construções irregulares? Construções irregulares, as pessoas imaginam, né, ô, Simone, que contratar um engenheiro é muito caro, mas nunca ninguém pediu um orçamento a um engenheiro para, pelo menos, acompanhar aquela obra. Porque, na realidade, um mestre de obra, um pedreiro, ele está fazendo a obra na sua casa, ele passa o dia inteiro lá, 5, 6 dias por semana. Ele tem que fazer o seu salário ali. O engenheiro, para dar essa assessoria, para dar esse atendimento a esse pedreiro, ele faz na sua casa, na minha, na da outra. Na outra. Então, ele tem vários serviços aí e, às vezes, eles não têm ideia, as pessoas que contratam, que o valor não é esse valor que eles pensam que o engenheiro vai cobrar. Mas eles têm, contratando um engenheiro, eles têm a garantia da segurança da obra. Coisas que a gente está acompanhando aí, construções irregulares e que botam em risco a sociedade. E é isso que a gente tem que evitar. E é isso que é a função do CREA, né? Fiscalizar se tem ou não um profissional fazendo aquele serviço. Luiz, mas nesse caso a gente sabe e acompanha aí muitos outros que já aconteceram aqui no Rio de Janeiro. As pessoas da comunidade que realizam essas obras, elas não têm dinheiro para contratar um engenheiro. Como seria feito isso? Como seria esse apoio? Você, inclusive, em várias entrevistas, até falou dessa possibilidade da união dos órgãos públicos. Isso seria viável, no caso, até em relação a isso que você colocou, de um engenheiro ser consultado por essas pessoas das comunidades? Eu entendo que sim. Eu acho que a prefeitura tem engenheiros, o governo do estado tem engenheiros, tem uma empresa, inclusive, do governo do estado, que é o Instituto de Engenharia e Arquitetura, né, que tem uma grande quantidade de engenheiros, tem a SEAB, que é uma empresa de construção de imóveis populares, sempre foi, né? Então, eu acredito que a união desses órgãos públicos, tá? E teria que ter, na minha opinião, a participação do governo federal com uma política de construção de casas populares para a população mais pobre, que vamos ser muito claro aqui, Simone, que quem mora em Rio das Pedras pode estar certo que quase 100% da população são pessoas honestas que trabalham, né? Que encontrou lá aquele local, o local que eles pudessem morar sem ter que pagar aluguel. Então, eu acho que um apoio de todos esses órgãos públicos, né, governo federal, estadual, municipal, seria fundamental para dar segurança àquela população. E isso não é só no Rio, é no Brasil inteiro a gente sofre isso. Então, eu acredito que, como aconteceu em Rio das Pedras, e que ontem aconteceu novamente e começou a, a apresentar rachadura em outro prédio, que tiveram que derrubar 2 andares já, sabe? Eu acho que valia a pena a prefeitura, e nós estamos até fazendo um documento técnico para entregar ao prefeito. Eu acho que a gente poderia pensar em que, assim como foram ver esse prédio, que pudesse fazer uma vistoria em todos aqueles prédios, não as casas, que casa, apesar de também correr risco, se não for muito bem construída, principalmente naquele local por causa do solo, mas prédio acima de 3 andares, de 4 andares, fazer uma avaliação de como foi feita aquela obra. O solo lá é totalmente diferente dos outros, é um solo que a construção é mais cara, porque é um solo que tem uma lagoa perto,
muito perto dali. Então, eu entendo que essa assessoria técnica podia ser dada. Exatamente, é esse conjunto. Agora, Luiz, só para a gente esclarecer um pouquinho aqui para o telespectador e para a população, a função do CREA, o papel do CREA um pouquinho, para a gente entender nesse contexto todo, porque às vezes as pessoas não têm muita consciência do real trabalho e do papel do CREA e da importância. O papel de um órgão de fiscalização, de um conselho, assim é no CREA, assim é no CAU dos arquitetos, assim é com o CREMERGE dos médicos, Conselho de Enfermagem, Conselho de Química, todos eles têm a mesma função, fiscalizar o exercício profissional. Então, se o CREA vai numa obra e tem lá o profissional, não cabe ao CREA avaliar se o serviço está sendo feito direito ou não, quer saber se ele é profissional. E se ele cometer algum erro, ele vai responder eticamente no CREA, assim como o CREMERGE. O CREMERGE não vai, numa cirurgia, ver se o médico está fazendo a cirurgia direito. Ele quer saber se ele é médico. Se ele cometer um erro médico, e é aí que vale, Simone, uma questão que a gente tem colocado muito, a todas as entrevistas a gente tem colocado, é inaceitável a nossa legislação falar que o exercício legal da engenharia é contravenção, diferentemente dos médicos, que é crime. E essa lei está parada, movimenta para uma comissão, para outra, lá em Brasília. Esse ano fazem 19 anos. E eu tenho dito que o médico, se está numa cirurgia e comete um erro, ele mata uma pessoa. Um erro da engenharia pode matar muita gente em apenas um erro. Então, o que a gente quer é que se transforme a nossa legislação, que hoje é contravenção, em crime, o exercício ilegal. Não é possível a gente ter um imóvel de 4, 5 andares feito por uma pessoa que não estudou nunca um cálculo estrutural. Quanto mais acidente nós vamos ter para se tomar uma providência, sabe? E é que eu falei em todas as entrevistas, que a gente deu até uma entrevista para um órgão internacional, teve gente que ainda chegou e falou assim, mas caiu um prédio, só morreram 2 pessoas. Que morresse uma, quanto vale uma vida? Exatamente, e a questão é que as pessoas acabam achando que isso é normal, né? Como o senhor falou, só 2 pessoas. E, Luiz, em relação à dificuldade de fiscalização, como é que acontece essa fiscalização, como acontece e como não acontece? O que nós estamos fazendo? A gente está fazendo agora, que a gente chama de fiscalização concentrada. Vamos fazer uma ação concentrada na região serrana. Então, vão 4, 5 fiscais, em 4, 5 carros para a região, fica lá a semana inteira, rodando os municípios lá, vendo as obras irregulares. Chamamos que em cada município desse nós temos inspetores que representam o CREA na região, que são moradores lá, indicam para a gente onde é que eles percebem que tem construções irregulares, e a nossa fiscalização apresenta um relatório das obras que se achou irregular. Achamos 20 obras irregulares. E, normalmente, a gente encaminha até para a prefeitura as obras irregulares que nós encontramos. Tem uma que tem profissional, mas não tem licença da prefeitura. Tem uns que têm licença da prefeitura, mas não tem profissional. Então, a gente faz isso. Agora, em área de risco, como é lá a Musema, que é controlada por um poder paralelo, sabe? Nós não vamos fazer fiscalização, Simone. Nós não temos condição de mandar um fiscal em locais onde a própria polícia só entra quando é uma ação, que vão lá vários carros da polícia. Nós não podemos fazer isso, colocar em risco o nosso fiscal, que vai sozinho lá. Se ele chega lá e vê uma construção irregular e emite um auto de infração, para quem ele entrega esse auto? Sabe? Não, mas quem construiu essa casa não tem nada a ver com o miliciano. Mas até para ele construir, ele precisa de autorização do miliciano. Com certeza. Sabe? Então, eu até falei já para algumas reportagens aí de televisão, em rádio, você mandaria um repórter chegar lá num local desse, tirar foto das construções irregulares, sozinho? Não manda, porque não sabe se vai sair.
Então, nós não podemos, nós que não temos poder de polícia, são funcionários aqui, concursados aqui, colocar em risco um fiscal nosso, o que é uma coisa lamentável. O que a gente quer é que o poder público assuma a responsabilidade, junto também com o governo federal, e que leve políticas públicas para verdadeiras cidades. O Rio das Pedras são mais de 60 mil moradores. Então, o poder público, aí o poder público, quando eu falo, não é só município, estado, não, é o governo federal. Tem que levar saneamento, tem que levar cursos, tem que levar todo tipo, tem que levar segurança, tem que levar... É toda uma estrutura que envolve, toda uma né, Luiz? estrutura, tem que levar educação, tem que levar posto médico para esses locais, para as pessoas se sentirem protegidas pelo órgão público. Ô Luiz, e antes da gente encerrar esse nosso primeiro bloco, quais são as principais irregularidades, né, constatadas pelo CREA no estado do Rio de Janeiro, e em relação às áreas, quais são as áreas mais afetadas por essas irregularidades? A subsecretária de Jacarepaguá, né, que atende a área onde ocorreu em Rio das Pedras o acidente, falou que não tem nenhuma construção lá regular. Tá? Eu tenho dito, eu não posso afirmar que 100% são irregulares, mas eu tenho certeza que mais de 90% são irregulares. A gente tem que entender que obras irregulares a gente encontra no estado inteiro. Dentro do município, todos os bairros têm obras irregulares. É fácil fiscalizar? Não, não é fácil. Então, aqui, vamos dizer que a gente tem aqui na região metropolitana 30 fiscais. Não é fácil, porque a quantidade de obras que tem o município do Rio de Janeiro e o estado como um todo é uma quantidade muito grande. Luiz, eu vou te interromper um pouquinho, nós vamos para o intervalo, mas nós já voltamos. A gente continua a conversa com o presidente do CREA, Rio de Janeiro, Luiz Cossenza, sobre construções irregulares na cidade. Não saia daí, o Câmara Rio Entrevista volta já já. O Câmara Rio Entrevista está de volta e hoje nós estamos falando sobre construções irregulares. E quem esclarece as nossas dúvidas é o presidente do Conselho Regional de Engenharia do Rio de Janeiro, Luiz Cossenza. Luiz, estávamos aqui falando também da questão das denúncias, não é mesmo? Vocês recebem denúncias aí? Só antes eu vou dar um registro aqui que o Disque Denúncia recebeu 500 denúncias só este ano. Na verdade, mais de 500 denúncias só este ano. E os dados da Prefeitura também mostram que de janeiro até junho deste ano foram demolidas mais de 300 construções irregulares. Começando pelas denúncias, vocês recebem denúncias aí também no CREA? Eu não tenho o número aqui, mas nós temos um canal no nosso site. A denúncia pode ser anônima ou não. O único problema de ser anônimo é que a gente não consegue responder a quem denunciou, porque ele não dá o telefone, não dá endereço, ele simplesmente faz a denúncia. E quando a denúncia é identificada, ele recebe o que nós vimos, né, nessa denúncia e a gente responde ao denunciante. E, Luiz, em relação às demolições, né? A gente tem esses dados, como eu falei anteriormente, que até junho deste ano foram demolidas mais de 300 construções no Rio de Janeiro. O que você acha dessas demolições? O que tem que ser feito é que, se tiver uma área vazia e começar a primeira, a segunda construção, ela deve ser imediatamente, se ela for numa área de risco, de encosta, ou uma área de preservação ambiental, ela deve ser demolida imediatamente antes que vire uma nova museu, novo Rio das Pedras. Eu estou falando só desse, mas você sabe o que tem de comunidade hoje no Rio são muitas comunidades, né? Então, não pode deixar crescer uma nova comunidade. Por quê? Porque depois que tem uma quantidade de casas muito grande, vira um problema social. Então, vou dar um exemplo que já aconteceu algumas vezes, que pessoas querendo construir casas, e não são barracos, são casas boas, na beira da lagoa, ali atrás do shopping na Barra. Na mesma hora, a prefeitura vai lá e derruba, porque a área é área nobre, derruba. Agora, numa área de uma classe mais pobre, começa a construção, ela tem que parar imediatamente, senão ela vira uma cidade mesmo. Então, essas construções têm que ser imediatamente derrubadas, e é isso que a gente defende.
sabe? Então, essa quantidade de imóveis que a prefeitura já derrubou, ela faz parte, sim, de algo que está se pretendendo impedir que essas comunidades cresçam, sabe? Agora, se for derrubar todas as que são irregulares, vai derrubar uma quantidade e onde botar todas essas pessoas, entendeu? Exatamente, até porque Nós não podemos fazer, não sei se você está lembrado, numa época de um governador aqui do Rio, que não vamos citar nome para não, que construiu 12 mil casas em Nova Sepetiba, sem dar transporte, sem dar escola, sem dar hospitais. E o que acontece? A pessoa ficava ilhada e o governo paralelo se apoderou do local, sabe? Então, você tem que dar, como é no exterior, você vai ocupar uma área, primeiro você dá infraestrutura, depois começa a construir casa. exatamente, porque senão as Sabe? pessoas não vão ficar ali, É realmente. exatamente isso, Simone, é exatamente isso. Exato. E outra coisa também que a gente tem falado é que, por exemplo, nós falamos agora de Rio das Pedras e é uma área plana, mas nós temos aí nas comunidades como Vidigal, Rocinha, e a gente vê que cada vez mais crescem essas construções irregulares, né? E a gente vê que cresce para cima, cresce para os lados, na montanha, lá no morro, é uma coisa inacreditável, né? Agora, é difícil de se controlar isso hoje em dia, principalmente no Rio de Janeiro, né, Luiz? Simone, nós não podemos, as pessoas têm que entender que o CREA não pode interditar uma obra, não pode. Porque quando a gente vê uma situação grave, a gente manda a denúncia, nós mesmos denunciamos para o Ministério Público, para a Defesa Civil, eles têm o poder, a Defesa Civil principalmente tem o poder de demolir, de interditar uma construção que corre risco. Tá? Então, falou-se da questão da Rocinha, Vidigal, essas coisas todas. Na administração passada da prefeitura, inclusive, o Ministério Público pediu para que a gente fizesse um laudo, e o CREA não faz laudo, não é essa atribuição do CREA, para a liberação da Niemeyer, por conta da ciclovia. A ciclovia é típico disso, né? Até o prefeito Eduardo Paes chamou a gente para falar sobre esse assunto também, e nós falamos para ele que ele tinha lá um perito que fez uma análise sobre a Niemeyer. A Niemeyer, nós tivemos 3 acidentes lá, cada um de um tipo. Um foi a onda que jogou a parte da ciclovia para o alto, a outra é que é um assunto que vira e mexe acontece também. Foi deslizamento de terra em cima da Niemeyer, provocado por construções que acabam derrubando as árvores, a vegetação, que é a proteção natural das encostas, e derrubam para construir casa e deixa a terra descer. Foi outro tipo de acidente. E a outra foi lá em São Conrado, na praia do PP, lá em São Conrado, no início, perto do túnel Dois Irmãos, onde desce lá as asas deltas e tudo, onde houve um entupimento das galerias de água pluviais, então estourou aquilo. Quer dizer, não houve o mesmo acidente 3 vezes. Sim, foram Cada acidente situações foi de um tipo diversas, né? 3 totalmente diverso. situações diferentes. Eu acho que essa questão de desmatamento das nossas encostas é uma situação muito grave, perigosa, porque quando você faz o desmatamento para construir uma casa num local desse, que é de preservação ambiental, você está desprotegendo aquele morro, aquela encosta, sabe? Então, é uma situação que, no primeiro indício de construção, devia imediatamente paralisar essa obra. Pois é, e a gente fala aqui também que são várias situações, né, que caracterizam uma obra irregular, não é, Luiz? Como você citou agora, são várias situações, né, desde o desmatamento até dessas construções em Rio das Pedras, né, e que Não, com os certeza. órgãos públicos têm que estar atentos para todas as situações, né? Não, com certeza. Então, cada tipo é um tipo. Eu acho que o que se precisa é uma grande fiscalização, o poder público assumir esses locais também. Eu sei que não é uma situação fácil, não estou dizendo que seja fácil, mas tem que começar. Tem que Exatamente. começar e não é possível que a gente só trate esse assunto quando acontece um acidente desse, que tem gente que diz que é fatalidade, assim, mas não existe acidente que seja causado por fatalidade. Houve algum erro.
Eu, como engenheiro de segurança, sempre aprendi isso. Se houve um acidente, alguém cometeu um erro, ou alguém, seja de material, seja de mão de obra, seja de projeto, houve um erro. Não existe fatalidade, sabe? E é Então, aí que tem que se trabalhar. a mania, exatamente, é a mania que todo mundo chega. Não, foi uma fatalidade. Não, não foi fatalidade. Alguém cometeu um erro. Nós vamos ter que encerrar, infelizmente, o nosso programa e eu queria que você deixasse aí as suas considerações finais, a mensagem que você quiser deixar aí para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Não, a mensagem que eu deixo é para que qualquer dúvida pode procurar o CREA. O CREA não é meu, o CREA não é da diretoria, não é dos conselheiros, o CREA é do profissional e das entidades claras, instituições de ensino. Muito obrigada pela sua participação, agradeço muito pelo nosso bate-papo aqui, os seus esclarecimentos que são sempre importantes para a gente informar a população carioca. Te agradeço muito pela sua participação. E o Câmara Rio Entrevista de hoje fica por aqui, mas a nossa conversa continua pelas redes sociais da Câmara, no @Câmara Rio. Acesse, participe e vamos trocar uma ideia por lá, viu? Estou te esperando. Até a próxima. Tchau!